Bom Obrigada. dia, bom dia a todos, boa noite, boa tarde. Temos pessoas de diferentes lugares do mundo. A gente vai dar início a mais uma dos nossos encontros mensais sobre os imigrantes no mundo, sobre a imigração, sobre temas de imigração. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Leonardo Cavalcante, que vai falar sobre políticas migratórias na atualidade, os desafios, perspectivas e incertezas. Leonardo é professor da Universidade de Brasília, coordenador do Observatório das Migrações Internacionais no Brasil, em Brasília, o OBMigra. Ele é especialista nas imigrações internacionais, coordenou diferentes projetos de pesquisa sobre os campos sociais transnacionais dos imigrantes latino-americanos, que possibilitaram diversas publicações, na atividade docente, conta com experiência na graduação, mestrado e doutorado em universidade de reconhecimento e prestígio internacional. Na atualidade, tem desenvolvido estudos comparados sobre migrações latino-americanas, com ênfase nas políticas migratórias, imigração e mercado de trabalho. E agradeço a você, a Leonardo, pela sua disposição de nos dedicar essa hora de tempo, e é sempre bom revê-lo, é sempre bom tê-lo como amigo. Pois muito bem, gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei muito honrado com o convite e participar desse grupo aqui tão seleto, né? Eu conheço o Álvaro faz muito tempo, né, Álvaro? Desde a primeira década desse século, que a gente vem trocando, intercambiando conhecimentos. E quando o Álvaro esteve aqui em Brasília o ano passado, né, quando a gente fez um evento, e eu gostaria muito de agradecer e poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessas reflexões sobre as políticas migratórias na atualidade, né, que eu estou titulando como Desafios, Perspectivas e Incertezas, né? Vocês estão vendo aí bem? Está dando para ver bem o slide? Deixa eu passar só uma. Dá para ver? Passou ou não? Não passou, não. Peraí, então eu acho que eu estou compartilhando Tá uma outra congeladinho. tela. E agora, não? Não, tá só a tua tela, a primeiro slide, não tá movendo. Professor, tem que parar de compartilhar e compartilhar novamente, ao invés de compartilhar uma janela, compartilhar a tela inteira, porque aí a gente vai Ah, tá conseguir ver a bom. apresentação. A gente consegue ver a apresentação. Deixa eu ver. Agora está dando para ver? Tá? Agora sim, já estamos no segundo slide aqui. Está dando para ver? Tá, agora tá movimentando. Está Tá movimentando, sim. agora eu não estou conseguindo voltar aqui. Bom, gente, Aí, voltou. pronto. Então, eu pensei nessa. Eu começaria falando a partir da América Latina, né, e do Brasil, e logo em seguida eu queria fazer uma discussão com vocês, né, sobre a questão da política migratória no globo. A ideia seria a gente. Vou fazer uma apresentação sucinta para dar tempo a gente fazer o diálogo, tá bem? Então, eu queria pegar, pensando na política migratória, numa perspectiva sócio-histórica, né? Ou seja, vocês estão vendo aí na tela, né, que eu estou partindo da ideia das migrações na atualidade, daquilo que o Douglas Massey vai chamar das migrações modernas, né? Porque sempre se fala, a migração sempre esteve presente na história da humanidade. Sim, mas cada momento histórico foi definido por umas questões conjunturais, estruturais, etc., como tudo no social humano. Tudo é passível de uma série de fatores, né, que move a ação social, que move o social humano, né, são fatores econômicos, históricos, culturais, políticos, entre outros, né? Então, partindo dessa ideia da migração moderna, né, que é a migração que vem impactando a nossa realidade, a gente vai ver que essa migração foi passando por uma série de circunstâncias e aquilo que o David Harvey chama, ela foi se intensificando a partir de quando houve uma espécie de compressão
de tempo e espaço, né, com dois vetores. O primeiro foi a velocidade e a simultaneidade, né? Essa migração moderna, ela vai se intensificando cada vez mais a partir desses dois vetores. O mundo vai se encolhendo, vai se comprimindo o tempo e o espaço. Nesse processo de encolhimento do mundo, vai se intensificando as migrações, né? Na América Latina e no Brasil, todo mundo aqui já conhece, eu não vou me deter nisso, mas as migrações, quando passaram a ser livres na América Latina e no Brasil, o que aconteceu foi o que foi baseado, toda a política migratória histórica foi a partir de uma tríade: abertura, controle, seletividade, né? Onde se deixava bem claro quem eram os desejados e os indesejados. Assim foi no Brasil, na Colômbia, no Equador, em vários países da América Latina. Se tinha a política, se começou a atrair pessoas, mas a partir sempre da lógica de abertura, controle e seletividade. E a partir de dois grandes princípios, né? A América Latina, sobretudo o Brasil, a partir de um princípio biológico, era a ideia de branqueamento, um princípio muito claro, né? E a partir de um princípio sociológico da assimilação, né? Então, daí que começam as migrações de pessoas do norte da Europa e logo vai se intensificando as pessoas do sul da Europa, sobretudo portugueses, espanhóis e italianos, que compõem, digamos, a equação perfeita do ponto de vista sociológico. Eles falavam língua latinas, muito próximo ao português, eram católicos, vide que a religião não tinha separação entre o Estado e a religião, e tinham hábitos que poderiam ser facilmente assimilados ao Brasil, que estava se constituindo como nação independente. E o outro princípio, como eu falei, o princípio do branqueamento. Então, se abria, controlava e selecionava por esses dois princípios. Era clara, era uma política assimilacionista e que tinha os padrões muito, muito claros, né? Se a gente observar no Brasil, historicamente, e na América Latina, a migração chegou a números que hoje, comparativamente, são, e de forma relativa, são até iguais ou maiores que muitos países que hoje têm imigrantes do norte global, né? Então, o Brasil ele teve essa política muito clara, né? Ou seja, branqueamento por um lado e assimilação por outro, né? E tem até um decreto do Congresso Nacional que proibia negros da África a entrarem no Brasil, somente com autorização especial do Congresso Nacional. Então, essas políticas se mantêm, mas o que vai caminhando no segunda metade do século XX é uma mudança radical nesses movimentos migratórios. Se antes era norte-norte, Europa, Estados Unidos, ou norte-sul, Europa, América do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall, as migrações dos países do sul da Europa não mudam a rota, não vêm mais para a América do Sul, já que a Europa está em grandes processos de reconstrução, tem um Plano Marshall, tem muito recurso e precisa de mão de obra intensiva, há um momento que a América Latina, nas décadas de 50, 60, 70 e 80, vai se proliferando as ditaduras militares, já que o mundo estava dividido geopoliticamente, né, entre o mundo comunista, o mundo capitalista. Então, com apoio americano, vai se consolidando as ditaduras na América Latina e o imigrante passa a ser visto como uma ameaça à segurança nacional. Então, as migrações elas são reduzidas bruscamente, elas são limitadas e passam a ser residuais de fronteira, já que agora, se antes o imigrante ele era desejado porque ele, por um lado, ele ia branquear o país, né, no caso do Brasil, e, por outro lado, ele ia permitir que o Brasil se consolide como nação, né, a partir de princípios de assimilação.
Então, o que é que acontece? A partir desse período, essa pessoa, todos os imigrantes, é visto como uma ameaça à segurança nacional, porque o mundo está dividido. E o que é que vai acontecer nesse período, e sobretudo na década de 70 e 60? É a primeira vez na história dessa migração moderna, por isso que eu estou marcando essa migração moderna, que são as pessoas do sul global que vão ocupar os lugares do norte global. Ou seja, são os bengalis que vão ocupar os lugares públicos de Londres, são os centro-americanos e mexicanos que vão ocupar os lugares públicos de Boston, de Nova York, de São Francisco, são os equatorianos e bolivianos que vão ocupar os espaços públicos de Madrid e Barcelona, são as pessoas da África que vão ocupar os espaços públicos de Paris e de Bruxelas, de modo que é muito recente essa migração com intensidade do sul global para o norte global. A Verena Stalker, uma antropóloga, ela tem uma expressão que eu acho muito bonita, que ela diz assim: são as pessoas que têm a estrangeiria pintada na cara. Ou seja, são as pessoas que têm um fenotipo indígena, negro, árabe, que começam a ocupar os espaços públicos do norte global. Isso é muito novo nessa história moderna das migrações. Concomitante a essa ocupação dessas pessoas com o fenótipo do sul global nos espaços do norte global, vão surgindo também esses discursos que vocês conhecem bem, discursos que decidem eleições do norte global, de extrema-direita, que colocam o imigrante como bode expiatório para todos os problemas sociais, econômicos, entre outros. Então, isso é muito recente, né? As pessoas do sul para as pessoas, para os lugares públicos do norte global. E aí, ainda pegando essa contextualização sócio-histórica, a gente vai ver com a crise financeira de 2007, que começa nos Estados Unidos, afeta a Europa e o Japão, as migrações ficam cada vez mais complexas e elas ficam também entrando numa órbita e se intensificam as migrações não só sul-norte, mas também sul-sul. Hoje, os lugares que mais acolhem imigrantes e refugiados não são os países do norte global, são os países do sul global. Vide o caso, por exemplo, dos venezuelanos. Eles não estão nos países... hoje a maior diáspora em termos de população, não estão, de solicitação de refúgio, não estão nos países do norte, estão nos países do sul global. Se intensifica essa migração sul-sul, continua a migração sul-norte, e o que a gente vai ver é uma complexidade desses fluxos migratórios. E isso vai um pouco desarticulando aquelas políticas que a gente tinha com tanta certeza nos Estados Unidos, na França, aqui no Brasil, nos países da Europa, todas aquelas políticas, aquelas ideias políticas que tinham as políticas baseadas no modelo multicultural, as políticas baseadas no modelo assimilacionista, vai ficando cada vez mais difícil de deixar essas políticas de forma clara, porque os fluxos migratórios vão ficando mais complexos, as pessoas do sul global começam a ocupar os espaços do norte, vêm os discursos de extrema-direita também, querendo barrar essa imigração, e ao mesmo tempo que fica os países desejando imigração qualificada, migração econômica, Golden Visa, investimento imobiliário, com populações deslocadas por questões econômicas, de refúgio, asilo, guerras, etc. Ou seja, se já era um fenômeno complexo, ele fica cada vez mais multifacetado, dinâmico e vai colocando em crise as políticas migratórias, né? E eu penso que passando esse contexto sócio-histórico, eu penso que a gente pode pensar que hoje o que se resume
no globo, em termos de políticas públicas, digamos, eu acho que mais que certezas como tinham no passado, são incertezas em termos de políticas migratórias. E essas incertezas elas vão se dando aí, que eu coloquei na tela, né, a partir de 4 fatores. O primeiro são as políticas de contenção. Se antes tinha aquelas políticas de visto temporário, trabalhadores que ficavam um tempo, voltavam, políticas canadenses, hoje parece que os países, sobretudo do norte global, são políticas de contenção. Quem constrói mais muro, quem contém, ou quem apresenta números que se reduziu a migração, então essa pessoa está apresentando uma política bem-sucedida em termos de migração. Outro elemento também importante que a Saskia Sassen fala é a perda de habitat das pessoas, né? A partir de lógicas de expulsão. Então, a gente observa isso na América Latina, na África, a China comprando grandes volumes de terra na África, as pessoas sendo expulsas, né? E também essa questão da migração voluntária involuntária, que antes estava muito definido, então acho que hoje existe um conflito sociológico, jurídico, que é muito difícil a gente encaixar, porque é tudo muito mais complexo, o que é refúgio, asilo, migração econômica, voluntária, involuntária, ou seja, as leis e os marcos legais, as políticas, não acompanham a dinâmica desse movimento. E, por último, eu acho que também o que causa é que os estados vêm causando uma série de produção de territórios de espera. Ou seja, espera na travessia. As pessoas passam 2, 3 anos atravessando na África, 2, 3 anos saindo aqui do Brasil, passando pela selva do Darién, passando pela América Central, até chegar nos Estados Unidos. Então, eu diria que esses 4 fatores, né, eu acho que hoje vem provocando que as políticas migratórias sejam rodeadas de incertezas, né? E de dificuldades de elaboração, porque se converteu a migração num tema que desperta sensibilidades diversas. Então, e além disso, ele foi um tema apropriado com um discurso de o imigrante é o problema para todas as questões sociais dos países, sobretudo do norte global. Só rapidamente, passando por esses 4 pontos, né, eu penso que o primeiro, essa coisa das políticas de contenção, é algo que está presente nas políticas migratórias como um todo, né? E aí vai a ideia do paradigma da suspeita, que a Chami vai falar disso, né? Ou seja, os imigrantes eles são cada vez mais vistos como suspeitos de roubar os empregos, suspeitos de danificar o sistema educativo, saúde, suspeitos da violência, e chegou a casos absurdos, como a gente lembra na pandemia, pessoas com fenotipo asiático que foram atacadas em Londres porque diziam que essas pessoas estavam trazendo até os vírus, inclusive portadores de vírus, né? Então, são suspeitas como pessoas extemporâneas que pertencem a outra época, pessoas atrasadas, então, pessoas que não fazem parte, entre aspas, do progresso e da civilização dos países, entre aspas, desenvolvidos, né? E, com isso, se constrói uma série de políticas de securitização, né? Ou seja, são políticas que têm muito dinheiro envolvido, e a Nina Sorensen vai cunhar o conceito de indústria das migrações, ou indústria migratória, né? Muita empresa privada, empresa pública, ganhando muito dinheiro. Tem até estudos que revelam todo o dinheiro que os Estados Unidos gasta com fronteira, gasta com securitização, com empresas privadas, com empresas públicas. Se fosse colocado para o desenvolvimento dos principais fluxos migratórios, talvez seria uma forma mais inteligente de ver a questão das migrações. Igual que a Europa faz isso também com a África, né? E o que isso leva? Essa política de securitização não está restrita ao território nacional desses países. Eles estão cada vez mais ampliando essa questão da fronteira
não mais no território físico. É isso que está fazendo, por exemplo, a Europa. Ela dá muito dinheiro aos países da África para conter os imigrantes. De certa forma, ela amplia a sua fronteira, não mais física. Isso também está acontecendo com os Estados Unidos, ampliando a fronteira na América Central. De modo que essa ampliação de fronteiras, não mais física, né? Não, e a partir de uma política securitista, isso tem despejado muito dinheiro, muitas empresas estão fazendo isso, se oferecendo, tanto empresas privadas, empresas públicas, ou seja, é a partir de tudo isso visando uma contenção. A ideia é conter. Parece que as políticas se limitaram a uma contenção. E essa ideia que a migração ela é uma situação extraordinária, mas de forma permanente. Então, o extraordinário vira ordinário como um problema. Ela é constante, é um problema insolúvel, que está sempre passível de conter esse problema, porque são pessoas, como eu falei, que estão vindo de forma são pessoas que vêm de lugares de outra civilização, extemporânea, pobres, atrasados. Essas são as imagens que se produzem da migração, sem falar de associar a migração a catástrofes naturais, né? Como a onda da imigração, maremoto da imigração. Já vi manchete de jornais que se falava da bomba da imigração, ou seja, é algo que tem que conter, está legitimado conter. E aí está legitimado também aumentar a deportação, mesmo que vulnere direitos, porque está contendo um mal que está chegando, que pode trazer vírus, é uma onda que vai invadir. Então, é importante conter isso. Então, está legitimado a conter e também se está associando muito ao tráfico de drogas, de pessoas. Então, a gente está combatendo o mal. A gente não está vulnerando direitos. Então, isso a gente tem observado. Há por trás disso uma série de vulneração dos direitos humanos. Eu acho que vocês lembram o caso recentemente, eu acredito que foi do ex-primeiro-ministro, o que está saindo agora do Reino Unido, que simplesmente levou as pessoas para um país que nem é original desse país, fez um acordo, eu não sei se foi com a Ruanda, um país da África, ou seja, é tremendo. Imagina você sendo do Brasil, de repente é deportado para um país que você não tem histórico nenhum com o país, não tem relação nenhuma com esse país, ou seja, mas você está contendo. A ideia é conter, você está contendo, né? Porque essas pessoas, eles vêm prejudicar o estado de bem-estar social, né? Então, a gente tem que conter, porque a gente não pode destruir o que tem de mais sagrado, do progresso, da civilização, entre outros, né? Como eu falei, a ideia do que faz também essas incertezas políticas, ou seja, é um fenômeno dinâmico. A gente estava conversando aqui antes de começar essa apresentação, uma série de mudanças climáticas, né? Ou seja, está previsto que a partir da metade desse século, muitos lugares serão inabitáveis, então as pessoas vão se mover, né? Então, isso vai fazendo também com que essas ameaças, que alguma coisa vai acontecer, que vai invadir, isso aí vai fazendo com que também as políticas migratórias, que antes eram tão claras, elas estão cada vez mais incertas e limitadas a políticas de governos temporárias e baseada nessas questões todas que eu comentei, né? O outro elemento que eu acho que é importante, essa separação artificial entre imigração econômica, refúgio, asilo, né? Então, cada vez mais tem uma difusa linha entre voluntariedade e involuntariedade. E esses desajustes entre categorias sociológicas e jurídicas, né? A gente vai vendo aí cada vez mais a ideia do espetáculo do refúgio, todo mundo, ou seja, é difícil marcar isso legalmente e é cada vez mais difícil de elaborar políticas com tantas desajustes, né, entre o que seria voluntário e involuntário. Por exemplo, ainda não existe a ideia de refugiado climático, nenhum país adotou isso ainda, né, como conceder o refúgio por questões climáticas. Ou seja, existe uma dificuldade, inclusive conceitual, de estabelecer para que os estados possam acolher as pessoas. E o outro elemento também é que a gente vê, com tudo, a consequência de tudo isso,
é cada vez mais a produção de territórios de espera, o que Dominique Vidal vai chamar territórios de espera da migração. É territórios de espera na travessia, então as pessoas passam 2, 3 anos saindo dos países da África até chegar em Ceuta e Melilla e cruzar a fronteira. São as pessoas que vêm, haitianos que vêm para o Brasil, mas o Brasil é visto como um norte temporário. Para os haitianos, por exemplo, o país nunca... O Brasil, apesar que teve um fluxo intenso na última década de haitianos para o Brasil, né, chegou a se converter em a primeira nacionalidade, superando todas as migrações clássicas, como é o caso dos portugueses, que eram presentes aqui no Brasil. Logo, eles foram superados pelos venezuelanos, mas os haitianos nunca viram o Brasil como um pays blanc, que eles chamam, né? Um pays blanc, um país que dá possibilidade de mobilidade social. E o desejo é subir para os Estados Unidos para o norte global. E com isso eles ficam aqui uma série de tempo que a Maria Berganha, uma autora portuguesa, ela faz uma analogia com a geologia. Então, ela fala que é como se fosse uma placa giratória. Fica um tempo aqui trabalhando, até que essa placa vai se girando, conseguir os recursos necessários e para subir. É tanto que as pessoas hoje, na selva do Darién, que estão sendo mais capturadas lá pelo governo panamenho, são haitianos, de origem haitiana, mas já com nacionalidade brasileira, ou que tenham autorização de residência do Brasil. Então, essas travessias são longas, essa espera é longa, às vezes são espera de 2, 3, 4 anos num país, para ir subindo para outro, e aí até chegar nesse destino. Mas quando chega nesse destino, também o Estado dá essa questão da espera se converte na vida. A pessoa não tem... É uma espera para conseguir a documentação, espera para a reunião familiar, espera para conseguir a residência permanente, depois daqueles que conseguem, espera, ou seja, a vida dessas pessoas ficam num limbo de espera, é como se fosse uma transitoriedade permanente. Tanto de vista macro, que o Estado vai colocando essas pessoas, né, nessa transitoriedade, e também do ponto de vista das relações micro, as pessoas que esperam para ver os filhos 2, 3, 4 anos. Então, o que a gente vem produzindo são diferentes territórios não geográficos, mas territórios de espera, que marcam a vida dessas pessoas, né? Cada vez mais a gente observa isso no globo. E o que a gente observa é uma crise dos modelos clássicos, né? Se a gente pegar a política migratória, a gente pode dividir em dois grandes marcos. Por um lado, as políticas de fluxo, que as políticas migratórias que estabelecem os estados, né? Quem dá o visto, quem entra, etc., aqueles vistos transitórios que existiam antes. Hoje em dia, essas políticas de fluxos, elas viraram, como eu falei antes, políticas de contenção, com raras exceções. A gente vai ver na Europa, né, um acordo de mobilidade nos países da Europa. A gente vai ver, talvez, no Mercosul, mas muito limitado ainda, porque tem muita dificuldade de homologação dos títulos, né? E a gente vai ver uma intensa política de fluxo de atração de capital humano bem formado na área da saúde, na área da nanotecnologia. Isso a gente vai observar, os países fazem isso, né? O Canadá, a política de fluxo por pontos, a Europa com o cartão azul, ou seja, os países vão desenvolvendo políticas de atração de mão de obra qualificada. E as ideias clássicas das políticas de inserção, né? Ou como era chamada, políticas de integração, que seria outro, um seria política de fluxo e outro seria política de integração ou de inserção, aqueles dois grandes modelos que eram duas guerras, era como uma guerra sem quartéis, né? Um lado, o modelo assimilacionista republicano francês, do outro lado, os modelos multiculturalistas dos países do norte da Europa, né? Que era um modelo mais pluralista. Esses dois modelos entraram em crise, né? A gente viu, observou na França, né, que era a ideia, não, o Estado não vai colocar um centavo
para ter representação no arco parlamentar dos imigrantes, ter escola na língua deles. Não, porque todo mundo aqui é francês. Todo mundo tem que aprender a língua francesa, ir para a escola pública francesa, ou seja, ter o serviço de saúde público francês, poder ser um deputado ou um senador como um francês. Mas o que a gente viu essa crise estourar em 2005 desse modelo, que foi quando não eram imigrantes, mas eram franceses que estavam destruindo o que tinha de mais sagrado da República Francesa, que eram os edifícios públicos da República. E essas pessoas, por mais que o discurso era assimilacionista, não tinham a total inserção no mercado de trabalho, porque era diferente de você se chamar Jean Michel, ser branco, de olhos azuis, ou se chamar Mohamed e ter um fenotipo árabe. Isso tinha impacto no mercado de trabalho. Se tentou na França fazer 1000 coisas para romper isso. O currículo, se tentou fazer até lei para proibir que a pessoa colocasse foto no currículo. Depois, mas a foto, tirava foto. Colocar o endereço no currículo, mas o endereço diria que a pessoa dizia era da periferia. Então, o nome, ou seja, tentava de tudo, mas o que mostrava que essa política assimilacionista ela estava fazendo, não estava sendo suficiente para garantir o pleno emprego, a inserção, a mobilidade social dessas pessoas. E a gente viu também os modelos multiculturalistas do norte da Europa entrarem em crise, né? Quem não lembra do brasileiro Jean Charles, que foi confundido com um terrorista em 2005, 2 dias depois do Reino Unido ter ganho o direito de sediar as Olimpíadas com o lema multicultural. O Reino Unido é um país multicultural. E quem colocou aquela bomba nos metrôs no dia 7 de julho não foram imigrantes, foram ingleses. Por mais que foi colocado como pessoas de fora, eram ingleses que esse modelo também estava fazendo água. A gente viu o assassinato do cineasta holandês Theo van Gogh em 2004, ou seja, não eram pessoas de fora, eram pessoas que estavam ali, por mais que os estados, você pode ser de 2 países ao mesmo tempo, você vai ter escolas na sua língua. Se você constitui uma minoria, vai ter direito essa minoria a entrar no arco parlamentar, etc. Essas políticas também não terminaram surtindo efeito, entraram em crise, e hoje a gente observa uma crise dessas políticas de integração, como eu já tinha falado, né? Então, o que a gente observa, né, é que os estados, se a gente pensar hoje a questão as tendências macro, né, de migração e trabalho, né, a gente vai observar que tem uma demanda ainda, com todo esse contexto, de trabalhadores altamente qualificados. Aqui eu estou colocando na tela o que o Alejandro Portes faz uma analogia com um relógio de areia, né? Então, seria a parte de cima desse relógio. Tem alta demanda de trabalhadores altamente qualificados no setor de nanotecnologia, na biomedicina. É difícil, é lento formar esses trabalhadores, então os países tentam captar isso, mas de forma desordenada, não tem uma gestão global disso, não importa se eu estou tirando um capital humano qualificado de um país pobre, eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado que ele venha para o meu mercado de trabalho, e também uma demanda intensiva com trabalhadores que, mesmo que tenham uma qualificação, vai desenvolver trabalho que não necessita muita qualificação. Esse setor médio ele é menos permeável, e aí os imigrantes terminam sofrendo essa inconsistência de status. E aí, já para ir concluindo, para a gente começar o debate, né, eu penso que cada vez mais a gente vê esses desafios, né, para a política. A gente vê uma crise nas políticas de fluxos, uma crise nas políticas de integração, uma ausência e cada vez mais retrocessos nas políticas regionais. Vide o caso do Reino Unido, que saiu da União Europeia. Existem discursos na França, na Holanda. A gente viu as últimas eleições para o Parlamento Europeu, que um dos motes
que fez mais força nesses agrupamentos políticos foi reduzir e limitar a migração, inclusive intrarregional, né? A gente vê, se antes, no passado, como eu mostrei, existiam políticas claras de Estado, né? Eram claríssimas as políticas de Estado, hoje em dia, a gente quase não vê essas políticas, são políticas de governo limitadas a conter e fazendo malabarismo e ideias mirabolantes, mas sempre associada a um governo e não políticas de Estado, que a gente pode criticar ou não essas políticas do passado, mas eram claras, tinha uma política clara e muito bem definida. Mas eu acredito que isso também é a incerteza dos tempos atuais. Isso não é um campo exclusivo da migração. Da migração a gente vê isso com mais intensidade, mas não é algo exclusivo. E, por último, eu acho que aí é uma utopia, né? Como a gente poderia pensar em políticas globais para a migração. É um campo que está, apesar que os migrantes constituem cada vez mais campos sociais transnacionais, as políticas são sempre nacionais. Inclusive na União Europeia, que acho que seria o exemplo de mobilidade intrarregional mais claro, tem diretivas europeias, mas a política em si é definida pelos parlamentos nacionais. Então, é muito difícil a gente caminhar para isso, mas eu acho que é uma exigência e é necessário pensar em políticas globais, porque esses fenômenos estão caminhando cada vez mais para questões de movimentações globais. Então, os países, hoje, por exemplo, o Brasil, ele é país de imigração. Aqui tem haitianos e venezuelanos em primeiro lugar, né, no topo. Ele é país de trânsito, muitos bengales, pessoas do Sudeste Asiático, que vêm para o Brasil para subir para os Estados Unidos. Isso a gente observa com frequência, as pessoas pedem aqui, mas não ficam no Brasil, ficam um tempo. O último fenômeno são os haitianos, que estão subindo. Inclusive, o governo americano queria devolver os haitianos para o Brasil, mesmo que não tivesse a nacionalidade, só porque tinha autorização de residência e trabalho no Brasil, queria fazer a deportação para o Brasil, né? Os venezuelanos estão vindo para o Brasil, a Colômbia em primeiro lugar, mas já tem uma pequena Caracas na fronteira do México com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tentou segurar os imigrantes aqui através dos organismos internacionais, muitos projetos, e todos os projetos são políticas de integração no trabalho, etc., mas os imigrantes estão subindo, de modo que não adianta ficar fazendo política global, local ou binacional. É preciso uma concertação global. E também, por último, fica cada vez mais difícil a gente monitorar estatisticamente os migrantes, porque uma produção de tantos migrantes sem documentação, como é que a gente sabe realmente quantos imigrantes estão no país, quantas crianças, quantos homens, quantas mulheres, porque a gente fica esperando o censo, que vai ser uma radiografia do momento, e logo isso vai mudar a dinâmica. Aqui no Brasil, e com isso termino, a gente vai ter, o Brasil tem 2 marcos legais, que é um oásis no mundo, extremamente progressista, a Lei de Refúgio de 97 e a Lei de Imigração de 2017. Então, aqui no Brasil, entrar no Brasil, se documentar, ou seja, as leis permitem que as pessoas tenham uma série de facilidades para se documentar, tanto para solicitar refúgio, para conseguir o refúgio, a pessoa solicita refúgio, e no mesmo momento, a pessoa da solicitação do refúgio, a partir que solicita, ela vai ter uma autorização temporária de trabalho e de residência. Isso é quase que uma exceção na maioria dos países. Muitos não deixam no centro de detenção até que se decida se ele vai ser refugiado ou não. E também se documentar. O grande gap do Brasil é justamente depois que as pessoas entram. Aí o Brasil converge com o que acontece no globo, com pensar políticas de inserção, políticas de integração no mercado de trabalho, saúde, educação, etc. Aqui no Brasil, a gente consegue, a partir da generosidade, essas leis progressistas, monitorar
a migração. Então, a gente consegue aqui no Brasil, e aqui eu vou colocar aqui depois para vocês o link, né? A gente consegue monitorar mensalmente os imigrantes que estão no Brasil. A gente tem um acordo de cooperação técnica com os principais órgãos de Estado que produzem dados. Então, como a maioria é muito residual quem não tem documentação no Brasil, quem não está autorizado a residir no Brasil, é mínimo, é bem residual isso. Então, a gente monitora estatisticamente os vistos, a gente monitora o movimento na fronteira, a gente monitora quem se registra, a gente monitora quem solicitou refúgio através do CONARE, a gente monitora as decisões de refúgio, a gente monitora quem se registrou, a gente monitora quem entrou no mercado de trabalho. Esse monitoramento estatístico é fundamental para elaborar políticas. Então, hoje, o Brasil, eu penso que é um oásis nesse campo, pelo fato de ter duas leis extremamente progressistas, que permite esse acompanhamento estatístico com uma tempestividade mensal das migrações no país. Eu acho que é isso, pessoal. Eu queria terminar com essa frase desse romancista Max Frisch, né, que é um romancista da Suíça, e quando começou depois da Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas do sul da Europa iam trabalhar nos países do norte da Europa, e aí as pessoas pensavam que iam ser trabalhadores que iam ficar um tempo e voltar para os seus países. As pessoas não queriam voltar. Simplesmente elas ficavam, queriam trazer os filhos, queriam trazer a família, e ele cunhou essa frase que é conhecida no campo migratório, que ele dizia: queríamos mão de obra e chegaram pessoas. Realmente são pessoas que muitas vezes adoram outros deuses, gostam de outras comidas, falam outros idiomas. Eu penso que isso enriquece o social humano das sociedades atuais, mas que vem gerando, sobretudo, e eu repito, e com isso termino, quando as pessoas do sul global começaram a ocupar os espaços públicos do norte global. E não é só pessoas do sul global, as pessoas que fenotipicamente têm a estrangeiria pintada na cara. Eu acho que com isso eu queria deixar aberto aqui para o debate, né? E queria que a gente pudesse dialogar. Eu acho que a gente vai ter pouco tempo, né? Mas eu penso que seria bom a gente fazer esse debate. Eu acho que é isso. Agradeço mais uma vez, Álvaro, e fico à disposição para a gente fazer esse debate.